aqui, podendo dialogar com vocês. Principalmente porque, como a Tati bem colocou aqui, eu venho falar de um tema que é um tema que se desenvolve ao longo da minha história de vida e que me persegue, né, inevitavelmente, e que tem uma relação direta com o modo como eu tenho construído a mim mesmo. E é engraçado porque, como pesquisador de identidade, a minha preocupação é justamente compreender o processo de reconhecimento dessa identidade humana. Eu fiquei pensando várias vezes, né, no que poderia trazer para cá, que eu poderia compartilhar com um grupo que seria extremamente heterogêneo. Nesse sentido, eu produzi uma apresentação, espero não ser muito cansativa. Na verdade, é um slide com algumas indicações de caminhos percorridos, e vou falar especificamente, né, de uma trajetória ou de uma concepção de reconhecimento da construção de si mesmo, que tem sido aí uma das reflexões de maior preocupação no grupo de pesquisa que eu coordeno, principalmente os orientantes que eu tenho orientado no mestrado em Psicologia da UFC. Bom, o tema que eu escolhi foi esses indústrias do reconhecimento no processo de construção de si mesmo. Para falar disso, eu vou fazer uma trajetória um pouco de como um dos autores que eu tenho dialogado vai construir primeiro essa concepção de reconhecimento. Depois disso, eu vou tratar de discutir como tem me apropriado desse autor e como tem pensado os limites dessa sua discussão para pensar a condição de reconhecimento, sobretudo nos países pós-coloniais, que é o nosso caso, né? E aí espero que a gente possa depois conversar e discutir sobre essas coisas. Okay? Bom, não tem problema nenhum se durante a minha apresentação vocês quiserem fazer alguma questão, quiserem interromper, fiquem à vontade quanto a isso. Geralmente eu me perco mesmo nas minhas falas, então, talvez por isso que eu não consigo fazer um conjunto de slides tão organizado. E a ideia é que a gente possa, de fato, promover aqui e produzir um diálogo. Vamos lá. Bom, primeiro, eu tenho que falar de que lugar que eu estou falando de reconhecimento. Reconhecimento é uma palavra que é extremamente utilizada no nosso cotidiano, né? Sobretudo quando a gente fala nos cursos de administração, a gente lê as revistas como você S.A. e tudo mais, todas elas falam de reconhecimento. Falam sobretudo da importância do reconhecimento profissional. Pois bem, eu, como apresentado aqui, venho de uma trajetória dentro da psicologia, principalmente na psicologia social e mais especificamente dentro daquilo que a gente chama de psicologia social crítica. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer primeiro que dentro da psicologia social a gente tem um conjunto de desavenças e de debates teóricos, metodológicos, epistemológicos, que criam uma quantidade gigantesca de leituras e possibilidades de trabalho na psicologia. E que dentro dessa possibilidade tem focado especificamente em uma que está preocupada em mais do que compreender como é que se produzem personalidades psicopatológicas, como surgiriam psicopatologias, como surgiriam condutas e comportamentos sociais, está preocupado em compreender o tipo de sociedade que a gente vive, o tipo de interação que a gente tem promovido e o quanto que isso tem provocado sofrimento ou adoecimento em nossas vidas. Então, nesse sentido, essa dimensão, ou essa discussão sobre reconhecimento, ela segue um pouco esse caminho, né? Um conceito, depois vocês vão ver um conjunto de teorias que tentam dar conta, tentam explicar um pouco da necessidade que temos de reconhecimento e principalmente ajuda a tematizar e entender que tipo de reconhecimento que a gente vive na sociedade contemporânea. Bom, seguindo por esse caminho, não daria para falar de reconhecimento sem falar de Hegel. Hegel, na filosofia, é um autor que primeiro coloca em destaque a questão do reconhecimento, principalmente para pensar a possibilidade de vivermos aí em sociedade. Isso depois do iluminismo, e já pensando a possibilidade de organizar o Estado, de pensar o direito, de pensar as relações sociais. Hegel trata de discutir
a questão do reconhecimento como um elemento central para dar conta de um sofrimento, que ele chamava de um sofrimento de indeterminação, na qual todos os sujeitos estavam submetidos após ele alimento. O que seria esse sofrimento de indeterminação? Bom, Hegel acreditava que uma vez que os sujeitos não mais poderiam, as pessoas não poderiam mais seguir um discurso que era totalitário sobre de onde vieram e para onde poderiam ir, que lhes dava uma orientação de tudo do que era bom e ruim, de como deveriam viver suas vidas, oferecidos sobretudo pela religião, e não estavam mais submetidos a regimes de reinado, passavam agora a ter que pensar os destinos de sua própria vida. E que isso implicava, inevitavelmente, uma nova construção subjetiva, e que esses sujeitos, justamente por não terem mais ninguém para dizer como deveriam viver suas vidas, viviam uma crise. Essa crise do Hegel gerava isso que eu chamei de sofrimento de determinação, que por sua vez criava a necessidade de se constituir, de um lado, pensar a organização da própria família, a construção do próprio direito, e aí pensando na importância do direito como um espaço indispensável para a organização da sociedade civil, para a manutenção das relações e para a proteção, sobretudo, da busca desse sujeito em busca da consciência mesmo, e finalmente de uma eticidade, ou seja, um sistema de vida ética na qual o Estado, sendo responsável por mediar os direitos dos sujeitos, deveria também ser a instância na qual deveria garantir essa busca por autonomia, busca por reconhecimento. Não vou ficar, obviamente, em Hegel, mas existe toda uma tentativa hoje de resgate e de trabalho sobre o que ele produziu. Vou avançar um pouco mais nessa discussão e trazer um outro cara, esse um pouco mais recente, com escritos entre 1890 e 1930, que é um outro pensador interessante, que é o George Herbert Mead. George Herbert Mead, por sua vez, não está lá na filosofia, como repetição e reconhecimento, mas se torna um autor extremamente importante para pensar o reconhecimento, porque trata de pensar, já tentando formular uma psicologia social, no início do século XX, a partir da concepção de que nós somos tornamos nós mesmos a partir da relação com o outro. George Mead é um autor que teve uma má sorte de propor suas teorias no momento onde a psicologia se propõe a consciência, então se propõe enquanto ciência experimental, positivista, que só conseguia entender como produção de conhecimento em psicologia uma produção de conhecimento que pudesse ser observada, medida, calculada. E aí aquilo que ele realmente trazia como concepção acaba se tornando uma construção que não aparece nos livros, nos grandes manuais de psicologia nem de psicologia social. Mas hoje a gente traz uma coisa interessante e que seguia um pouco nessa perspectiva do Hegel, que era o fato de nós todos nascermos numa condição na qual sofremos uma necessidade de acolhimento pelo outro, de reconhecimento do outro. Mas ainda que a gente nasce com uma necessidade de buscar fora de si, no outro, nos outros, ideias ou formas de reconhecimento, de identificação para sermos quem nós somos. De um modo bem fácil de entender, porque muitas vezes pode parecer extremamente difícil, é entender já com George Mead de que essa necessidade do outro é tão grande no nosso reconhecimento que faz com que, no primeiro momento, alguém nos dê um nome, ou seja, um terceiro nos dê um nome, e esse nome que não foi escolhido por nós acaba por se tornar, depois de um período muito curto de tempo, algo que nos representa. Ou seja, não somos de fato o nosso nome, mas pelo fato de alguém nos dar um nome e da necessidade que temos de sermos identificados, sermos reconhecidos, chegando num momento da vida onde se alguém disser nós não somos quem estamos dizendo quem somos, vamos lutar até as últimas consequências para dizer que somos.
E essa necessidade, inclusive, Jorge Meade tem uma passagem interessante que mostra como é que ela não é natural também, ela é uma construção e decorre de um processo, né, gradativo de amadurecimento subjetivo. No primeiro momento aqui, todos nós passamos pela experiência, então podemos ver isso em crianças muito pequenas, onde, no meu caso aqui, eu chegava a minha mãe e dizia: o Aloysio está com fome. O Aloysio como o terceiro nessa relação, como algo fora de mim. Porque eu percebia que quando elas falavam sobre o Aloysio, eu recebia comida. Eu recebia, cara, eu recebia alguma coisa. Então, o Aloysio, no primeiro momento externo, ele parecia alguém que mediava algo que satisfazia minhas necessidades. E depois de algum tempo, pouco tempo, esse sujeito aí consegue fazer um processo curioso no qual aquele outro que parecia externo a si começa a fazer parte de si mesmo. Então, em determinado momento eu paro de falar que eu estou com fome, mas é que eu estou com fome. E eu aí, já imaginando que o Aloysio, que era uma coisa externa, que era um objeto que não tinha nada a ver com a identidade, passando de fato a ser parte de quem eu sou e podendo ser um objeto de mim mesmo. Então, esse processo de constituição de si, Jorge Meade, que depende já desse reconhecimento pelo outro, é um processo de reconhecimento no qual o outro é aquele que nos apresenta uma possibilidade de existência, no qual a gente se apropria e que utiliza cotidianamente, né, como que ele vai chamar lá, né, utiliza o processo de nos tomarmos como objeto para nós mesmos. Nós utilizamos os vários espaços como objeto. Bom, isso também vai dizer, e aí muito parecido com Hegel, que para esse processo de constituição de si mesmo é necessário uma sociedade que consiga dar conta dessa necessidade de reconhecimento. O que o Nietzsche coloca, e aí já avança um pouquinho com relação ao Hegel, é que nem sempre a sociedade ela nos oferece a possibilidade, inclusive, de transformar esse eu que é apresentado nessa noite. Excluir de o que geraria, o que criaria as várias crises individuais que a gente vê. Então, vamos, por exemplo, ver de uma maneira mais clara adolescentes, né? Entre aquilo que estão dizendo que ele deveria ser, né? No momento onde os pais, a criança pequena, que está vendo o momento que o pai escolhe a roupa, escolhe o corte de cabelo, escolhe a forma de se organizar, e que em um determinado momento, mas ele diz assim: não quero essa roupa, não quero esse tênis, não quero esse corte de cabelo, começa a dizer que o livro aí surge e começa a escolher. Essa mesma relação que em determinado momento pode ser conflituosa, tanto com relação aos pais quanto à sociedade. Bom, da contribuição desses dois autores, como eu falei, um dentro da filosofia e um já dentro do campo da psicologia social, o autor contemporâneo acabou retornando e voltando, né, aos estudos, sobretudo porque começou a perceber que para compreender a sociedade contemporânea, para entender os sujeitos que têm se vivenciado os processos da sociedade capitalista, era necessário fazer aí um novo entendimento, uma nova compreensão do que seria esse processo de conhecimento. Mais ainda, que voltar a esses autores ajudava a compreender o processo de cada um de nós em relação à luta por reconhecimento, em busca por reconhecimento. Bom, esse autor é o Axel Honneth. Axel Honneth é um autor alemão. Atualmente é o atual diretor da Escola do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, na Alemanha. E ocupando esse lugar, que é um lugar que é mundialmente conhecido como o berço da chamada teoria crítica, ele toma tanto a leitura do Hegel quanto a leitura do Jorge Meade, tenta fazer uma atualização desses dois autores, e aí propõe uma teoria social na qual, para ele, o sujeito se constitui nesse processo que o Jorge Meade coloca, de busca de um outro para reconhecimento, mas que ao mesmo tempo, nessa busca de constituição de si, inevitavelmente o sujeito deveria viver uma experiência na qual 3 processos básicos que já estavam lá identificados por ele na sua teoria de direito devem ser inevitavelmente supridos. Um deles, uma primeira fase desse conhecimento, que é o amor.
Amor que não é um amor romântico, mas a capacidade ou a possibilidade de se sentir amado e de sentir que a vida vale a pena ser vivida. Esse elemento, como elemento que ele vai buscar na psicanálise, principalmente de um autor chamado Winnicott, ajuda Honnet a compreender que nesse processo que Jorge Mendes está dizendo lá que eu necessito de um outro para dizer quem sou e que a partir desse processo eu começo a construir mim mesmo, também é necessário que eu sinta que exista alguém que me mostre que a vida vale a pena ser vivida e que me apresente uma segurança mínima para que eu possa viver, segurança efetiva, objetiva. Bom, obviamente o Honnet não ia parar nessa necessidade, porque para além dela, já aí dentro dos autores que extrapolam para a filosofia e para a sociologia, também pensa que esse sujeito deve viver, deve sentir, depois dessas primeiras condições de conhecimento, que vive também uma sociedade que reconhece sua condição enquanto pessoa, que tem direitos, que consegue aproveitar direitos, que garanta a sua sobrevivência, que garanta a sua entrada enquanto cidadão na sociedade. O Honnet, essa segunda fase do reconhecimento é imprescindível para que os sujeitos possam se sentir capazes de se organizar socialmente. Consigam, de fato, viver de um modo no qual consigam respeitar, inclusive, os direitos uns dos outros. E, finalmente, ainda seguindo essa trilha inaugurada pelo Rio e pelo Honnet, pelo Mead, Honnet propõe para, na medida que essas duas formas de reconhecimento são supridas, uma terceira aparece como desafio e uma necessidade, que é o reconhecimento enquanto capacidade de solidariedade, ou seja, a capacidade de ser reconhecido em uma sociedade onde, além de me sentir amado, sentir que vale a pena viver, que tem direitos garantidos para a sobrevivência, eu também possa contar com o outro. Eu também posso contar com a colaboração do outro e que, a partir disso, eu consiga viver uma relação de forma solidária para você. O Honnet, então, inaugura, e ele tem trabalhado hoje, com a perspectiva de que, se alguma dessas condições de reconhecimento não são supridas, né, não são de fato oferecidas ao sujeito, deveríamos aí, ou talvez entenderíamos na pequena existência, o surgimento de lutas por reconhecimento. Ou seja, o sujeito inserido nessa sociedade, uma vez não passando, não tendo alguma dessas formas de reconhecimento oferecidas, inevitavelmente estaria lutando por reconhecimento. Obviamente, esse caminho de discussão do Honnet faz com que ele pense e trabalhe com o reconhecimento a partir da leitura e da aproximação que ele tem do sujeito que vive na Alemanha. Então, um sujeito que vive a história do pós-guerra, que em todos os monumentos é incapaz de esquecer a experiência de Auschwitz, né? Enquanto o homem até onde o homem foi capaz de chegar, né? E que dentro dessa configuração vive um estado de direito no qual as condições mínimas de sobrevivência são mantidas. Ou seja, uma sociedade onde o estado de bem-estar social tenta funcionar de alguma maneira. Estou dizendo isso porque, quando Honnet constrói essa teoria, ele traz a pensar o sujeito alemão que, uma vez não passando por alguma dessas fases de reconhecimento, de fato, se apresentam como sujeitos que vão lutar por ter esse tipo de reconhecimento de alguma maneira garantido. Não é? Claro que, inevitavelmente, podemos passar por algum tipo de processo no qual esse reconhecimento afetivo, uma vez não sendo suprido sequer, minimamente, podemos surgir sujeitos que não consigam se sentir amados socialmente, que não consigam sentir pertencência ao nosso social, sujeitos que, uma vez não tendo seus direitos ali minimamente supridos, possam se sentir sujeitos que não têm condições políticas de negociar a sua participação política na esfera pública e, finalmente, sujeitos que não têm sua condição de solidariedade, reconhecimento de solidariedade
minimamente conhecidos, também talvez não consigam se organizar de modos mais solidários. De qualquer modo, esses três modos de reconhecimento não plenamente oferecidos ao sujeito, provavelmente, em alguns casos, podendo causar prejuízos, por outro, se torna ainda um elemento indispensável para fazer com que os sujeitos lutem com reconhecimentos. Seria uma explicação plausível para pensar os vários movimentos sociais nesse fragmento. Pois bem, dentro dessa construção, desse desenho sobre reconhecimento, que obviamente eu trago três autores, dentro de um conjunto com vários outros autores que têm pensado no reconhecimento, tenho voltado especificamente para tentar entender essa produção a partir daquilo que alguns autores chamam de epistemologia do sul, outros chamam de estudos subalternos, outros ainda de estudos mais pós-coloniais. E aí, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem trabalhado e colocado é esse tipo de produção que tem sujeito europeu, o sujeito americano, quando pensada dentro da nossa realidade, requer uma reanálise, ou então um apontamento de alguns limites e a tentativa de compreender ou de ampliar a sua potencialidade. Bom, dentro daquilo que a gente tem compreendido e trabalhado como sendo nossa sociedade, primeiro a gente tem que colocar os três pontinhos na concepção de sociedade, sujeito e nômade, porque dentro dessa leitura a ideia é que a gente vive uma sociedade que, além de ter passado por um período escravocrata, colonial, vive um momento no qual o capitalismo se organiza a partir de todo um conjunto de experiências também pós-guerra. Diferente da Alemanha, que marca esse período terrível aí da sociedade ocidental, nós fazemos questão de apagar todos os rastros e de esquecer esse processo. Isso se torna um pouquinho mais complicado quando nesse processo começamos a perceber em várias pesquisas e investigações que muito daquilo que apareceu como experiências durante o nazismo, experiências durante as guerras, experiências durante os períodos de espionagem, começaram a se tornar elementos muito importantes para poder construir a própria economia política. Então, ou seja, ao invés de ver o país onde se organiza uma sociedade pensando no passado catastrófico e tentando pensar formas solidárias de vida, o fato de vivermos em um país que vive uma construção identitária a partir da exploração, manipulação e da humilhação, e que se estrutura a partir do capitalismo de desastre, onde a própria organização social se dá a partir de uma manutenção de um estado de guerra permanente. Um estado que, por sua vez, possibilita a manutenção e a oposição de um estado de exceção permanente. Lembrando que estado de exceção é um estado é uma situação que surge em períodos de guerra, onde os sujeitos acabam por abrir mão de todos os seus direitos, de suas vontades, de suas possibilidades de intervenção, para que o Estado possa intervir durante a guerra. E que aí, vivendo em países onde toda essa condição complexa na qual vivemos se mantém como um objeto interessante para a política, manter a ideia de um estado de guerra, um estado de exceção permanente, se torna um elemento interessante para se manter uma política na qual aquilo que se oferece para os sujeitos aparece como uma alternativa, que é quase nenhuma alternativa de vida, e logo, por sua vez, uma das poucas possibilidades que o sujeito tem de poder sobreviver. E aí isso cria, dentro dessa própria discussão do reconhecimento, no mínimo, uma suspeita na qual talvez essa ideia de pensar no reconhecimento talvez tenha que ser pensada e trabalhada de um modo mais complexificado. Bom, isso porque dentro dessa sociedade que vive estado de exceção, ao contrário da ideia do sujeito que viveria ou que sofreria um conjunto de reconhecimentos inevitáveis para sua constituição enquanto si mesma, a gente viveria uma sociedade na qual o sujeito se constitui a partir de uma precariedade.
não a partir dessa relação mais romântica desses amores. Uma precariedade no mínimo duplo. Duplo por quê? Primeiro, uma precariedade que se dá pelo fato, né, da nossa própria constituição física e biológica. Se não tivermos esse outro, como os autores disseram, a cuidar da gente, nós estamos mortos. A gente nasce como um dos animais mais sensíveis aí, e frágeis, né, na face da Terra, que depende de família. E que junto a essa precariedade, vivemos esse estado de exceção, um conjunto de outras precariedades que se referem às condições às quais somos submetidos a vida. Obviamente, dependendo da condição social e dependendo do espaço social que cada um ocupa, essa vulnerabilidade e essa precariedade, ela é maior ou menor. Mas, em geral, uma precariedade, a gente vê que às vezes a gente entra dentro das instituições hoje no Brasil, essa precariedade ela não aparece como apenas um processo transitório, mas aparece como um processo cultural da sociedade, que serve, em última instância, para negar, em geral, a nossa impedir, né, essa nossa vontade, esse nosso interesse voltado da conhecimento. Fala mais disso mas aparece sobretudo como um problema não pensado por Honnet, ou por não apreciado anteriormente por esses autores, que é o fato de vivermos uma sociedade na qual a maior parte das pessoas vive uma situação na qual o não reconhecimento passa por sua vida e aquilo que aparece como uma possibilidade mínima de reconhecimento, seja nessa esfera do amor, seja nessa esfera do direito, seja nessa esfera da solidariedade, eu discutindo por Honnet, aparece como uma vantagem, né? Aparece como algo que o sujeito estaria ganhando que ele de fato não mereceria pedir. Isso explica claramente, como ajuda a entender, porque que muito do que a gente vive na contemporaneidade, sobretudo o conjunto de precariedades a qual os sujeitos são submetidos, não produzem aquilo que o Honnet vai entender como quase inevitável para o campo do conhecimento. A gente entender por que uma situação tão complexa como no Brasil ou nos outros países pós-coloniais, ou porque as pessoas estão todas nas ruas, ou porque aparecem apenas nas ruas em um período onde algum tipo de precariedade, pelo primeiro momento parecia que havia sido suprida por uma maioria, de repente se mostra como não suprida, e aí sim, um pequeno momento de tempo, as pessoas aparecem nas ruas. Falando aqui sobretudo desses últimos eventos que vivemos aí durante as confederações, e que aí, por um pequeno momento, né, aquilo que de fato parecia suprir o mínimo dessa precariedade se mostrou como incapaz de dar conta da maior parte da necessidade dos sujeitos. Por um pequeno breve momento, produziu um tipo de indignação que levou o sujeito a lutar pelo reconhecimento. Como a gente pode observar, não foi o reconhecimento tal como a gente vai discutir aqui, viver uma sociedade que vai aprender, ter os direitos conquistados todos garantidos, ou então vivemos uma sociedade solidária. Mas uma luta por pequenos fragmentos de reconhecimento para dar conta do mínimo, do máximo de precariedade que a gente tem. Bom, como a gente tem entendido isso? Primeiro, que dentro dessa explicação, dessa tentativa de compreensão, esse sujeito precário vivendo uma sociedade de exclusão, de estagnação permanente, a gente criou alguns mecanismos, algumas formas de lidar com o outro, que ajudam a produzir esse processo. Ou seja, temos trabalhado sobretudo em dizer que assim, a gente não está vivendo uma sociedade que seria natural, naturalmente desenvolve, e que a gente seria um país atrasado, teria que ainda avançar para alguns outros países. A ideia do que se em cima disso que a gente tem trabalhado é essa primeira. Que essa condição que a gente vive então é uma condição que se dá a partir do processo histórico. Segundo, que para compreender essa construção desse sujeito nessa sociedade, precisa entender alguns mecanismos que têm criado, mantido, administrado essa situação. Dentro dessas investigações, como a gente tem pensado, primeiro
que muito do que a gente tem feito com o aprendido e reproduzido em nossas práticas, ou seja, as quais forem entre todos os campos de conhecimento, tem sido, em geral, um tipo de produção de conhecimento que produz uma inclusão que, ao mesmo tempo, é uma exclusão social. Como pode isso? Primeiro, a gente vive numa sociedade que, uma vez que institucionaliza esse estado de exceção e que institucionaliza essas precariedades, faz com que a gente aprenda, seja em nossa formação, seja depois na replicação que a gente aprendeu, em um tipo de produção de conhecimento na qual a gente produz um tipo de cuidado, um tipo de resolução de problemas, uma pequena parcela dessa precariedade. Vou dar um exemplo específico da minha área de produção, que é a produção saúde mental. Dentro da saúde mental, temos uma produção enorme que critica um tipo de racionalidade psiquiátrica, na qual o uso de diagnóstico, que vocês todos já têm na ponta da língua, independente da formação, que diz que o outro é depressivo, esquizofrênico, bipolar, coisa do tipo, é um tipo de diagnóstico que, ao invés de reconhecer plenamente o sujeito e oferecer uma relação de cuidado, talvez que a gente não possa se identificar, ao invés disso, acabou promovendo um tipo de exclusão. Ou seja, o conhecimento que a gente acaba produzindo no campo da saúde mental, dentro de todo o conjunto de críticas que dizem que as pessoas precisam de cuidado, acaba, por sua vez, sendo conhecimento que a gente produz e reproduz, a gente acaba reproduzindo como uma inclusão para excluir. De tal modo que quando eu, por exemplo, diagnostico uma pessoa que precisa ser acompanhada pela psicologia como depressiva, e essa pessoa acaba se convencendo que, inclusive, é apenas depressiva, essa condição de depressão muitas vezes afasta do trabalho, isso aqui no campo da universidade, afasta da sala de aula, cria um tipo de estigma da qual ela é tratada de uma maneira diferencial pelos colegas e por aí. No campo, vamos pensar aqui, engenharia ou outro campo parecido, que faz com que quando a gente pense a própria cidade, a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar uma cidade para todas as pessoas, e que faça com que apenas algumas pessoas criem ou pensem a questão da inclusão, como um problema que deve ser resolvido pela engenharia, e na qual tem que criar ali um espaço, né, seja deficiente, seja para condição de acesso, seja para estacionamento, como o problema ser resolvido. Seja no campo de direito, quando surge algum tipo de compensação, na qual essa compensação muitas vezes acaba não criando condições para que esse sujeito possa ser visto ou possa dialogar, possa inserir pela universidade pública. Vou pegar o campo da saúde mental como exemplo, no caso da imputabilidade dentro da saúde mental, né? Que é um conceito que se arrasta no direito há algum tempo, e quando a gente pensa no campo da saúde mental, no caso de álcool e drogas, a pessoa está lá, cometeu um crime, cometeu um ato infracional, sob o efeito de uma substância, muitas vezes a própria condenação que o sujeito vai ter, ao invés de responsabilizá-lo, a gente poder pensar a condição que esse sujeito está vivendo com a própria substância, acaba muitas vezes fazendo que esse sujeito se desresponsabilize, muitas vezes demarca um lugar muito específico para ele na sociedade. Depois a gente pode discutir mais essas coisas. Mas enfim. Do ponto de vista ainda daqueles que reconhecem, que aí, sobretudo, né, daqueles que ocupam o lugar de saber, poder, e mais ainda, uma linguagem mais simples ainda, que ocupam o lugar daqueles que têm a autoridade para dizer o que os sujeitos são. Médicos, psicólogos, psiquiatras. Uma vez que a gente ocupa um lugar na qual eu digo para o outro que ele é, que muitas vezes eu convenço de que ele é outra coisa, o fato de muitas vezes não nos valermos de um tipo de reflexão que teria que avançar na forma como o sujeito vive a vida dele, ou seja, o sujeito muitas vezes está sofrendo porque perdeu emprego, porque perdeu companheiro ou companheiro do tipo, faz com que esse sujeito, ao invés de reconhecer essa pessoa normalmente sofre, entender seu sofrimento de uma maneira mais ampla, acaba muitas vezes muito mais preocupado em dizer que esse sujeito tem direito ao atendimento, mas que apenas o reconhece como alguém que sofre de alguma coisa, tem que resolver para voltar ao trabalho, para resolver
arrumar um outro parceiro, coisa do tipo. Né? Uma sociedade na qual a gente vive posturas e posicionamentos que, ao invés de serem relacionamentos que são mais éticos, acabam sendo relacionamentos que são violentamente éticos. O que significa isso? O que é uma violência ética? Né? Uma sociedade na qual, cada vez mais, a gente diz politicamente correto, porque a gente vai excluir o outro, porque a gente vai aniquilar o direito do outro pelo bem desse outro. Um exemplo bem concreto, né, da psicologia do campo, cada discussão que se faz hoje sobre o casamento, a união homoafetiva. Quando levado para a esfera pública, rapidamente você tem um conjunto de pessoas assumindo e dizendo assim, não, para o bem da sociedade ou para o bem de todos, é melhor que essas pessoas não possam ficar. Nós estamos pensando que no bem dela, porque inclusive aí junto com essa indicação tem uma outra que é da cura gay, né, que é suspensa, mas inclusive se a gente legalizar essa condição da união afetiva, significa que eu posso estar prejudicando esse sujeito, porque eu posso estar impedindo que ele possa converter a heterossexualidade, se a outra lei passar. Ou seja, ao invés de reconhecer o sujeito como um sujeito que poderia escolher a forma de vida na sociedade que a gente vive, acabamos utilizando de argumentações, reconhecimentos que os colocam de uma forma violenta, né, dentro de uma relação, de uma sociedade que não se reconhece de fato. Finalmente, uma sociedade na qual a gente se orienta nesse processo de reconhecimento, na qual muitas vezes utilizamos a lei, boa força de lei, aqui talvez eu dê para ver, mas uma lei lá que tem riscado, né? Mas uma lei que ao mesmo tempo se aplica desaplicando-se. Ou seja, uma lei que aparece como uma lei que deveria ser para todos os sujeitos, mas que ao mesmo tempo limita a maior parte dos sujeitos de viver na própria esfera pública. Quando eu falei da questão da imutabilidade, uma das questões públicas da psicologia tem aparecido como um problema, sobretudo quando a gente pensa em um monte de instituições totais, por exemplo, o manicômio judiciário, e a maneira como se media essa relação entre o sujeito que está nesse espaço, no âmbito judicial, para os espaços de saúde, né, os CAPs, os Centros de Assistência Social. Depois analisa mais especificamente, dentro das últimas visitas que eu fiz, né, no hospital de Custódia, você tem pessoas com mais de 30 anos lá no tratamento dessa instituição. 34 anos, se não me engano, tempo de um sujeito. Do ponto de vista da lei, seria totalmente inadmissível, mas que, do ponto de vista de uma lei que se aplica, tirando o sujeito do fato do seu espaço público de negociação, se desaplica e de repente se instaura, inclusive, como uma prisão perpétua. Mas enfim, apenas um pessimismo. Eu teria também só pesquisa coisas que não mostram muito saídas e coisas do tipo. Para além dessa discussão que eu tenho trazido, né, que a gente tem aprofundado, tentado entender, né, a gente também tem encontrado talvez não dê para ler tudo, mas enfim, alguns tipos de posicionamento que parecem ser, não diria alternativos, mas diria, no mínimo, interessantes dentro desse processo. Dentre eles, primeiro, a gente tem encontrado, ou em sujeitos, ou em instituições, ou nas relações entre as pessoas, uma identificação com o sintoma. Eu chamo de sintoma. Estou chamando, né, o fato, né, de sujeitos que se sentem e passam de fato a viver de uma forma incomodada com a sociedade que a gente vive. Percebem que tem algo ali que mostra que essa sociedade, por mais que ela tenha se apresentado como uma sociedade sustentável, uma sociedade que tenta se tornar democrática, uma sociedade que tenta se apresentar como uma sociedade mais igualitária, o fato de que esses sujeitos ainda vivem uma sensação de que tem algo estranho, ou seja, que deveria se atentar às contradições dessa própria sociedade.
Depois, de que existem muitos sujeitos fazendo o que a gente é chamado de a manutenção ou a produção de um tipo de pensamento pós-convencional. O que seria isso? Junto com esse conhecimento que muitas vezes lá acaba sendo perverso e mantendo, e é perverso que mantém as pessoas onde elas estão, reconhecem elas como portadores de direito e tudo mais, mas contanto que elas se mantêm em determinado lugar, algumas pessoas conseguem pensar para além desse tipo de racionalidade mais experimental, mais tradicional, e conseguem pensar alternativas mais sustentáveis. Do ponto de vista da psicologia, posturas que, ao invés de ficar preocupadas com saber que tipo de diagnóstico a pessoa tem, que tipo de coisa ela precisa tratar, né? Preocupado em entender que tipo de sofrimento é essa que essa pessoa vive. E ter pensado esse sofrimento para além daquele espaço ali, daquela escuta ali, e tentar entender como é que pode melhorar as condições das quais essa pessoa está submetida e gerado esse sofrimento. Né? E pensam, e aí tem uma amiga arquiteta, por exemplo, que tem trabalhado um projeto muito interessante, assim, que ao invés de pensar na implementação apenas de projetos de engenharia ou de arquitetura, estão preocupados em deixar as cidades mais atrativas para turistas, ela tem um projeto muito interessante, tem pensado junto com as comunidades que tipo de impactos de fato existem quando a gente começa a importar modelos, implementar modelos que estão mais preocupados com a economia do que com a própria vida das pessoas. E aí, junto com as pessoas, tentar produzir projetos, né, na articulação lá, um projeto de intervenção no território, produzir ou criar alternativas de projeto no qual assim, a tradição, a história, a vida daquelas pessoas não conseguem permanecer como algo importante nos espaços. O direito, né, formas de intervenção, formas de pensar o próprio direito, para além da aplicação simplesmente experimental da lei, mas compreendendo o contexto dos nossos sujeitos estão submetidos, né? E a partir daí pensando na relação, sobretudo, de paridade, não apenas de aplicação ou não da lei. E, inevitavelmente, assim, sujeitos que, mesmo em uma sociedade na qual essa estado de exceção que eu falei, cada vez mais apresenta a impossibilidade de se organizar socialmente e coletivamente. Uma sociedade cada vez mais vivendo de modo de vida individualista, pessoas que tentam ainda se organizar, se engajar de uma forma ética-política, ou seja, tentam pensar espaço, de forma de construir aquilo que aparece lá no momento como, né, essa última instância do reconhecimento, que é a solidariedade, pessoas que têm tentado criar espaços solidários de intervenção. Essa implementação desse projeto é uma tentativa, no meu ver, desse tipo de engajamento ético-político. Ético-político porque pensam que o fato de entrar na universidade não é apenas o fato de abrigar pessoas a uma instância de trabalho que ocorrer mais, existir mais trabalhadores para oferecer determinado produto, mas que pensa que a universidade pode ser mais do que simplesmente só uma fábrica de salsicha, né? A música do próprio Floyd, né? Pode sair de uma produção serial de sujeitos para o mercado de trabalho e que pode, de fato, ser um espaço onde de fato, a gente constrói conhecimento e a gente produz um tipo de formação no qual aqueles que saem da universidade saem como pessoas que podem, de fato, contribuir para a construção da sociedade, que pode contribuir com a transformação desse estado de exceção que todo mundo parece tão inescapável. Bom, em geral, ou de modo geral... Você vai dar slide? Sim, na verdade isso aí é uma pergunta. Sim. Na verdade, depois disso aqui já ia ter que finalizando e já é muita discussão. Fica difícil para você trabalhar com alguns autores que é estranho essa categoria de sujeito, como George Agamben, por exemplo. Você traz de estar nessa sessão, que parece ser Agamben ser o autor. Então, sim, depois você fala do princípio de normalização, pegando em defesa da sociedade, foi inclusão, trabalhar alguns autores, e é estranho essa categoria de sujeito.
Então, quando eu trago a categoria de estado de exceção, embora seja lá uma gama, inclusive uma forma extremamente potente, algo que a gente tem vindo bastante a produção, não é ainda estado de exceção que está na gama, mas naquele na onde a gama traz como contribuição, que é o Walter Benjamin. Né? E que, por sua vez, o Walter Benjamin, como autor, está lá dentro da própria teoria crítica, né, que é aquele que eu tenho caminhado, traz a estado de exceção como sendo uma construção que sai de uma maneira muito tranquila para a própria produção capitalista, né, que inclusive serve para poder implementar essa produção capitalista. Embora seja o estado de exceção que lembre, sobretudo hoje, para a produção acadêmica, não traz realmente grave. Agora, de fato, não vai ser essa discussão hoje aqui, né? Aquilo que a gente tem trabalhado com estudos sobre as políticas de identidade e, sobretudo, a influência ou o impacto, né, das políticas sociais que a gente tem vivido na sociedade contemporânea. Sobre a constituição de subjetividade dos sujeitos, tendo muito para essas discussões sobre aquilo que inaugura aí a história do próprio autor, e depois para mim acho que a discussão é muito interessante, esse novo pensamento para pensar que é a própria questão do sujeito. Um sujeito que desde sempre está submetido a esse discurso, que para o Hegel lá aparece como uma necessidade indispensável. Né? Para esses autores aparece como um grande problema na construção de si mesmo. Mas aí, enfim, a gente pode vir aqui fazer discussões por essa via. Mas nessa discussão, quando de modo geral fala de como é que tem caminhado essa discussão para pensar o reconhecimento, teve por essa via, dentro da teoria crítica, e já iniciando a crítica desses limites mesmo, da teoria crítica, de pensar a questão do reconhecimento, uma vez que pensa o reconhecimento inserido dentro da sociedade, tentando de alguma maneira negociar e fazer parte da sociedade. Mas nos chamou a sua atenção aí esse fazer parte, no caso do campo que eu estou dando, eu falo, da saúde, da farmácia, esses lugares onde eu estou tentando falar, me chamou a atenção que essa busca do fazer parte apareceu uma certa essa permissão, esse consentimento ao princípio de normalização tão claro. Que não é bom para ter esse isso, até para que eu possa quebrar um pouco essa ideia, que as coisas são muito rápidas. Quando, por exemplo, eu trago isso aqui, primeiro é para marcar bem algumas das coisas que estavam no caminho. Primeiro para dizer assim, a gente se constitui, hoje a gente vive nesse estado de exceção e uma construção e articulação de conceitos, teorias e metodologias que, mais do que se preocupar com os sujeitos de fato, e com a sua possibilidade de viver, com a sua potência de vida, se preocupam em como administrar bem os sujeitos. Então, assim, bacana, você ficou aí para que possa até sair dos mal entendidos, que possa ter aparecido. Primeiro, assim, a posição que trabalha inevitavelmente com esse caminho. A gente vive numa sociedade, por mais que diga que está preocupado com as pessoas, de fato está preocupado em como organizar e como administrar a vida das pessoas. Não só dos outros, mas relações. Né? E onde a própria. Eu trouxe esses autores, também isso é interessante retomar. Pensar o próprio Hegel, o próprio George Mead e o próprio Honnet, é importante trazer esses autores assim, pensar que, inevitavelmente, em todas essas discussões, o que aparece é, de fato, a imagem do sujeito que nasce num limite frágil e tendo que, de alguma maneira, buscar nessa identificação com o outro, uma maneira de se identificar para poder se constituir como sujeito, tendo que lidar com uma sociedade na qual muitas vezes oferece uma constituição do sujeito, ou diz que esse sujeito deve ser uma coisa, sendo outra alternativa tem que poder ser outras coisas. Então, assim, imaginar que nesses três desenhos ainda o sujeito aparece como sempre uma atenção e sempre como alguém que busca construir si mesmo frente a uma oferta muito precária de possibilidades de ser. Então isso é bacana que você tenha colocado, porque assim, para não ficar parecendo assim, que na minha fala eu estou dizendo assim, reconhecimento é bacana e o legal seria ser conhecido por tal coisa seria legal. É justamente pelo contrário, assim. Todos esses autores trazem reconhecimento como um problema porque
também trazem a grande dificuldade que existe de fato de reconhecer a possibilidade do sujeito ser ele mesmo. E nós todos constituímos um caminho na qual a gente pode ser de fato nós mesmos. Grande parte do sofrimento que ele está dizendo, falando aqui dessas questões de inclusão da exclusão, de reconhecimento perverso, coisas do tipo, eles justamente podem marcar que muitas vezes a maneira como a gente está oferecendo, dizendo que reconhece as pessoas, é uma maneira na qual eu só reconheço o outro, contanto que ele seja apenas aquilo que eu estou dizendo que deve ser. E que, em geral, aquilo que aparece como realmente importante para as pessoas é justamente aquilo que vai fora da norma, vai fora daquilo que se pressupõe para elas. E aí, quando eu estou trazendo aqui essas possibilidades, quando eu falo de identificação do sintoma, desse incômodo, geralmente esse incômodo que aparece e que propõe ou produz sujeitos rebeldes, pessoas que vão contra aquilo que está instituído, não aparece aqui na minha fala como um problema. Aparece, na verdade, como um desafio, uma possibilidade de a gente avançar frente a essa configuração que ainda é muito moderna, muitas vezes, né, que impede a gente, de fato, construir coisas novas. E que essa possibilidade de pensar de modo pós-convencional, ela não aparece como algo também pronto, ou seja, não é desses caras que eu estou dizendo que conseguem apresentar um tipo de reconhecimento que está para além do instituído, são sujeitos que, ao invés de, você falou da área da saúde, é interessante, na área da saúde, dentro do campo da saúde mental, o que geralmente aparece é, eu estou chamando de cinismo, um conjunto de profissionais, psicólogos sobretudo, estou falando da questão da minha área, que dizem estar contra a psiquiatria, contra a estigmatização do grupo e tudo mais, e que aí o que faz no seu dia a dia, a única coisa que faz no seu dia a dia é diagnosticar sujeitos utilizando a nosologia psiquiátrica e dizendo para esses caras que é muito legal fazer isso, porque quando eles fazem isso, esse cara está sendo incluído como cidadão. Porque a partir do momento que dá o diagnóstico do cara de depressivo, esquizofrênico, psicótico, esse cara vai poder fazer parte da previdência social e aí vai ter algum tipo de recurso para a vida dele. Isso que eu estou chamando de reconhecimento perverso. O cara que ocupa esse lugar é um lugar, sabe, de poder, o que ele fala ele tem, de fato, uma força muito grande, que é o lugar da universidade, que quando faz esse processo, engana esse outro sujeito, dizendo que a partir daquele momento do estímulo que ele está implementando ali, ele vai ser sujeito, ele vai ser um cidadão. Quando, na verdade, o que ele faz a partir dali é incluir o sujeito na política, excluindo ele das possibilidades de negociação nacional.